Presume que se abstêm os inquiridos que não sabem ou não respondem. O estudo da Eurosondagem, feito para a SIC e para o Expresso, foi realizado entre os dias 7 e 14 de setembro, com base em 1009 entrevistas telefónicas validadas. O erro máximo da amostra é de pouco mais de 3%. E vem aí o esquerda-direita desta noite. Vamos, Patrícia, começar pela discussão intensa de ontem, com que o Parlamento regressou aos trabalhos. E a temperatura subiu nessa estreia da sessão legislativa e merece, por isso, debate no esquerda-direita de hoje com João Galamba e Miguel Morgado. Boa noite aos dois, bem-vindos. João, começo por si. Há um entendimento, de facto, entre os partidos que sustentam o governo, ou houve aqui uma antecipação do Bloco de Esquerda? Não, há negociações. O Partido Socialista e o Governo têm normalmente, e como é público, trabalham em separado com o Bloco e com o PCP. Portanto, temos grupos de trabalho que foram constituídos formalmente com o Bloco e com o PCP, obviamente, temos negociações e conversas permanentes, como aliás acontece também com os Verdes. O Bloco, isto já estava a ser falado há muito tempo. Este é um imposto que é referido no programa eleitoral do PS, no programa do Governo. Está no programa eleitoral, pode adiantar-nos mais sobre este novo imposto? Não, é público que ele está ainda a ser finalizado, ainda há muitas coisas que têm que ser afinadas. O que importa é o princípio. Em 2012 foi criado um imposto corretamente pelo anterior governo sobre património, casas de elevado valor, acima de 1 milhão de euros. E foi criado em sede de imposto de selo. Qual é que era o problema? Nós tínhamos, a intenção era boa, portanto, tributar o património imobiliário, mas acontecia várias distorções. A mais importante de todas é alguém que tivesse uma casa de 1 milhão pagava o imposto, mas alguém que tivesse 10, 20 casas de 990 mil euros não pagava um tostão desse imposto. Portanto, a quantidade de património também interessa. Foi isso que nós fizemos, é essa alteração que queríamos fazer. Tendo em conta a política orçamental do Governo e a redução do déficit orçamental a que estamos obrigados, mantendo o objetivo de baixar a carga fiscal, que também acontece em 2016, diz a UTAU e o Conselho de Finanças Públicas, portanto não sou eu que estou aqui a fazer uma afirmação, ela é sustentada por quem analisa o orçamento. Nós entendemos que, apesar de continuarmos a devolver rendimento e a carga fiscal baixar, esta é uma forma justa de tornar mais justo o nosso sistema fiscal e conseguir tributar uma parte da riqueza que está concentrada numa minoria de portugueses e de estrangeiros, já agora, que também tem imobiliário em Portugal, e parece-nos uma forma, sem dúvida, mais justa de reequilibrar a composição da carga fiscal, ao mesmo tempo que a reduzimos na globalidade. Miguel, que riscos é que vê nesta medida e se concorda que é uma medida de facto mais justa? Convence-o este argumento? Nós estamos numa fase em que, em vez de estarmos a falar sobre como estimular o crescimento económico, quais são as políticas para aumentar o emprego, acelerar o investimento e o crescimento económico, que estão muito aquém dos objetivos definidos pelo Governo, nós parece que estamos a entrar, uma vez mais, numa longa sequência de aumento da tributação sobre os portugueses, que não para em 2017. Repare, nós também tivemos aquele episódio caricato em que o PCP fez saber à comunicação social que estava a negociar com o PS um imposto sobre o património mobiliário. O Bloco de Esquerda adiantava-se, falando no imposto sobre o património imobiliário, e o PCP também queria ir a jogo com o imposto sobre o património imobiliário. Depois soubemos que já não iam a tempo de desenhar, tecnicamente, a medida para o orçamento de 2017, mas certamente em 2018 esse imposto aparecerá. Isto num contexto em que o Governo se vai cumprir os compromissos europeus com os quais comprometeu, baseando até na última carta que o Governo no verão enviou à Comissão Europeia, o Governo tem um ajustamento estrutural, isto é, a austeridade para impor em 2017 de 0,6 pontos. Depois de conhecermos o relatório do Conselho de Finanças Públicas, cujas perspectivas para o não cumprimento do ajustamento estrutural este ano e no próximo, significa que, grosso modo, nós temos ali necessidades de aumentar a austeridade para 2017 na ordem dos 2 mil milhões de euros.
Ora, nós já sabemos, o Governo tem quase um ano de existência, que o Governo não vai cortar despesa pública. A única despesa pública que está disponível para cortar é em total e flagrante contradição com o seu projeto político e dos seus parceiros de coligação, é o investimento público. O resto da despesa corrente não está disponível para cortar, não está disponível para fazer reformas estruturais. Portanto, o ajustamento, mesmo que não sejam os 2 mil milhões de euros que seriam necessários para cumprir os compromissos que o próprio Governo assumiu como seus, mesmo que estejamos a falar de metade dessa quantia, e ficaríamos aquém, uma vez mais, desses compromissos, e, portanto, estaríamos a incorrer outra vez no risco de cair no procedimento por déficits excessivos, parece que esse dinheiro só poderá vir do aumento da tributação. E, portanto, eu acho que esta discussão é deslocada e reflete como não só as prioridades iniciais do Governo foram frustradas, como agora o caminho que o Governo tenta encontrar para, já não para prosseguir o projeto político que proclamou no início quando tomou posse, mas uma outra coisa completamente diferente, que é basicamente manter o déficit abaixo dos 3% e cumprir, pelo menos em parte, esse ajustamento estrutural, o déficit estrutural. Então o que nós vamos ter é, sucessivamente e indefinidamente para o futuro, cada vez mais impostos. Ora, isto é um beco sem saída. A economia portuguesa, por exemplo, não aguenta isso. Portanto, em cima de uma carga fiscal elevadíssima que nós já tínhamos, nós vamos construir um outro edifício de carga fiscal que pode ser a pedra de toque para termos uma estagnação económica durante mais de 10 ou 15 anos, como tivemos desde o princípio do século XXI. Bem, eu queria só... Tenho que fazer aqui vários comentários. Sobre o déficit estrutural, importa perceber que o déficit estrutural é uma variável que é objeto de negociação entre o Governo português e a Comissão Europeia. A Comissão Europeia exige 0,6 a um conjunto de países, incluindo Portugal, não só Portugal. E Portugal entende que deve fazer menos. Não, mas não é isso que está na carta. Não, isso está na carta. Veremos. Veremos quando o orçamento... foi escrita pelo Governo português. Já não está a 0,6, está a 0,4. Veremos não, está a 0,6. Que deve ser interpretado à luz do que está no PEC para perceber porque é 0,4. É isso. Não, isso já foi explicado. Veremos quando for apresentado o Orçamento de Estado. E, portanto, sim, a União Europeia quer que nós façamos um 0,6, mas nós queremos fazer menos porque entendemos que o orçamento estrutural é contraproducente no atual momento. João, é porque fala da 0,6, é 1,1, porque é um agravamento. Não, é que o Miguel disse aqui uma coisa que não... O Miguel deu aqui a entender que nós tínhamos uma estratégia que fracassou e agora temos outra estratégia. Nós estamos a implementar a mesma estratégia desde o momento que este Governo assumiu funções. Mas não são demasiadas dúvidas quando estamos a um mês da apresentação do Orçamento? Não. As dúvidas do Orçamento acabam quando o Orçamento é apresentado. É normal. Assim, o Orçamento só é conhecido quando é apresentado. Mas o Miguel, eu vou voltar a repetir o que disse há pouco. O Miguel deu aqui a entender que há cada vez mais e mais impostos. Ora, isso pura e simplesmente não é verdade. Não, o facto da carga fiscal descer prova que não há. Veremos quando as contas forem feitas. É que o Governo não está a criar impostos indiretos? Sim, há impostos que acabam, a sobretaxa acaba, o imposto, por exemplo, de selo sobre o património de elevado valor acaba, mas eu acho que o património... Mas esta ideia, nós temos que distinguir entre impostos. Quer dizer, aumentar a carga fiscal, que está a diminuir, mas aumentar a carga fiscal porque o imposto sobre o setor energético que o PSD e o CDS queriam acabar não desce, ou até sobe, não é propriamente uma carga fiscal de que a classe média ou os portugueses possam queixar. Portanto, nós temos de olhar também para a composição dos impostos. E não só os impostos estão a baixar, como a sobretaxa desaparece, o IVA da restauração baixa. E depois há também rendimentos que as famílias passam a receber, que são despesa pública, mas acho que são despesa pública que a generalidade dos portugueses com filhos agradece, que é a gratuitidade dos manuais escolares. Quer dizer, esta ideia agora de que a única coisa que interessa para nós entendermos qual é o rendimento disponível dos portugueses é se pagam ou não impostos e qual é a carga fiscal, não é bem assim, porque há impostos que não incidem sobre as pessoas. Sobre o setor energético é um deles. Nem vou falar do IRC, porque aí entraríamos numa discussão de conteúdo mais ideológico. Agora, evidentemente, o imposto que até foi criado pelo PSD e pelo CDS sobre empresas rentistas em Portugal e monopólios é um imposto que deve manter-se. Não o baixar significa que a carga fiscal não baixa. Não parece. Nós estamos a baixar, aumentar o rendimento das famílias portuguesas e baixar impostos. Disse que há impostos que não sobrecarregam as pessoas. Todos os impostos são pagos por pessoas. Por isso é que nós temos o investimento a cair abruptamente em Portugal neste último ano.
toda a gente paga a carga fiscal de uma maneira mais direta ou de uma maneira mais indireta. Isso é uma grande falácia. Miguel, na EDP são mais acionistas chineses. Os dividendos diminuem, nesse caso, das Finanças, Mário Centeno, que falou na possibilidade de se criar ou de se agravarem impostos indiretos para 2017. Ora, isso não inclui este imposto sobre o património, que não é um imposto indireto, é um imposto direto. Por isso, de acordo com as palavras do Ministro das Finanças... Na classificação do orçamento aparece, os diretos é sobre o rendimento de pessoas singulares. E o rendimento de pessoas coletivas e o IMI aparece na parte sobre produção, onde está também o IVA. Falou-se numa situação crítica, para onde é que caminhamos? Nós caminhamos sobretudo para um estado de grande desorientação. Esta é uma cimeira estranhíssima, na medida em que é a primeira cimeira de chefe de Estado e do Governo em que o Reino Unido não fará parte, mas em que a maneira como os líderes europeus definiram o ambiente geral da cimeira foi o do medo. Que os europeus têm medo. E que a tarefa que está nas mãos da União Europeia neste momento é garantir a segurança aos europeus. E isto reflete um estado de ansiedade que arrasta a Europa para a crise mais grave da sua história. E o meu problema é com a desorientação estratégica quanto ao que se deve fazer à frente. Há esta ideia falsa de que o nosso futuro europeu, a 27, está desligado das negociações do Brexit. Não é assim. Muito daquilo que nós podemos fazer a curto e médio prazo na Europa a 27 vai depender do modo como correrem e qual for o resultado das negociações do Brexit. Aqui vários exemplos que eu podia dar. Um deles diz respeito... Bom, desde logo, o Brexit vai forçar uma revisão dos tratados. É preciso rever os tratados imediatamente. Está lá o nome da Inglaterra, os tratados prevêem jurisdição do direito comunitário sobre o Reino Unido, tudo isso vai ter que ser revisto. Os lugares no Parlamento Europeu vão ter de ser, uma vez mais, reajustados, porque a Inglaterra sai, mas depois há outro ponto que Portugal toca muito diretamente. A Inglaterra é o Reino Unido, é o quarto maior contribuinte líquido para o orçamento da União. Se a Inglaterra sair, isso é um rombo sem qualquer precedente no orçamento comunitário. Das duas, uma. Ou os países que já são contribuintes líquidos, que não são muitos, Itália, França, Alemanha, Holanda, aumentam as suas despesas para o orçamento comunitário, e nós vamos ter eleições nestes três países, Holanda, Alemanha e França, em 2017, e por tudo o que nós podemos antever é que nós vamos ter um panorama político nestes três países que será muito mais antagónico a esforços comuns e europeus do que foi no passado. Ou então, os países beneficiários do orçamento comunitário, entre os quais se inclui Portugal, vão ter menos dinheiro para gastar, para investir nas suas necessidades internas. Não é só menos dinheiro, é muito menos dinheiro. João, quais são as soluções à vista? Atravessamos uma crise existencial? Sim, eu normalmente não gosto destas... acho que o Reino Unido deve ser tratado como Estado-membro enquanto for Estado-membro, e, portanto, estas exclusões do Reino Unido normalmente causam bastante prurido, mas desta vez não, porque isto é uma cimeira informal e é exatamente debater o que fazer com a Europa depois do Brexit. Percebe-se que, e se não fosse informal, não era, mas isto é uma reunião informal, portanto, fora do... Acho que pode fazer sentido, neste caso, se o tema é debater os efeitos da saída do Brexit e outros desafios que tem feito a União Europa. Neste caso, eu não me faz assim tanta confusão que o Reino Unido esteja excluído. Eu concordo com o Miguel que o futuro da União Europeia está intimamente ligado com o Brexit. Mas acho que depende mais da União Europeia conseguir construir uma posição comum em relação à Inglaterra do que propriamente... Ou seja, acho que a posição comum vem antes do conteúdo do que acontece concretamente ao Reino Unido. Portanto, o mais importante para mim é, se é ou não possível, negociando seja o que for com o Reino Unido, haver uma posição comum. Porque se isso acontecer, a unidade da União Europeia está garantida, e acho que os medos que foram ali colocados pelo Miguel poderão não fazer muito sentido. Agora, para mim o que mais me preocupa, e há uma coisa que eu gostaria de destacar nesta cimeira, que eu acho positivo. Normalmente nós falamos sempre dos populismos e dos racismos e dos ressentimentos e dos nacionalismos como problemas em si mesmo e não como sintomas. O facto de se ter incluído o tema globalização nesta cimeira, como fazendo o problema da globalização, como fazendo parte dos desafios futuros da União Europeia, mostra que se calhar começaram a olhar para as causas e não apenas para os sintomas. E eu acho que isso é... João Galamba, Miguel, temos mesmo de fechar. Deixa-me só dar um exemplo muito curto de como estes impasses estratégicos depois
tornam isto tudo, esta discussão, muito artificial. Há este grande consenso aparente para reforçar a cooperação nas áreas da defesa e das fronteiras externas. Mas cooperar com mais meios, militares, equipamento e por aí adiante. Ter quartéis generais comuns e por aí adiante. Agora, para fazer o quê? Nós temos a guerra civil na Síria há 5 anos. Não há uma estratégia europeia, nós não sabemos. Os Estados Unidos têm uma, a Rússia tem outra. A União Europeia não faço ideia. Há muitos temas. Os Estados Unidos já houve várias, já houve várias. Já teve várias. Miguel Morgado, João Galamba, obrigada a ambos pela presença nesta edição da noite. Pedro, e agora vamos aos outros assuntos que dominam a atualidade. E para já com o